Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje nossa convidada tem muita história para contar. Eu nem vou ler tudo isso aqui que apareceu na minha frente hoje, na pauta de hoje, porque vou deixar ela contar toda a experiência que ela teve nessa jornada na advocacia. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela Nunes. Carla, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Não, já sei que é a sua primeira vez no podcast. Isso aí. Então, assim, aqui é um bate-papo, é segredos de justiça, mas é para contar, é revelar segredos, hein? Vamos lá. Eu brinquei aqui que não ia ler, porque, assim, é muita coisa que você fez. Quanto tempo de advocacia você tem? Eu tenho 20 anos. Nossa, é bastante coisa. Vamos lá, mas antes da gente contar todos os perrengues e histórias, por que você escolheu o direito? Então, desde criança, eu sempre tive esse instinto de justiça, né? Então, nunca pensei em outra profissão a não ser o direito. É mesmo? Sim. Desde era daquelas criança. Defensoras Sim, dos aí. Direitos alheios, dos colegas e tudo mais. Exatamente. Ah, legal. Isso aí. Foi natural, então. Natural. Nunca, em nenhum momento, eu tive outra opção. Assim, dúvida, né, no caso. E aí, durante a faculdade, você já estagiava? Sim, desde o primeiro período. Desde o primeiro período? Sim, sempre. E você ficou muito tempo num escritório que advogava para bancos. Exatamente. É isso. Conta pra gente como é que nesse escritório. Eu era estagiária, né? Esse grande escritório trabalhava para bancos, Banco do Brasil e Bandes. Então, era uma área que não me agradava muito, mas era um estágio próximo da minha casa, flexível com relação a horários, essa situação toda, que na época era conveniente. Mas logo que eu me formei, eu já peguei, né, minha carteirinha da OAB e abri meu escritório literalmente do zero. Do zero. E por que você não gostava mesmo daquela área? E também no escritório, na época, não havia possibilidade de contratação, né? Então, assim, também, para mim, não fazia sentido permanecer mais lá. Nesse período de estágio, era aquele estágio que ficava andando no fórum também? Sim, carregando muito peso, isso aí. Fichinha de anotação. Época de Justiça do Trabalho, que fazia aquelas filas quilométricas para protocolar uma petição. Nossa Senhora. Que andava de carrinho. Tudo isso. Gente do céu. E tem alguma história assim dessa época que te marcou muito? Assim, da época de estágio, não tanto. Só menos essa coisa corriqueira do dia a dia. Essa correria. Lembro perfeitamente, assim, daquele sobe e desce do edifício da Justiça do Trabalho pelas escadas, aquelas filas quilométricas para ser atendido no balcão. Mas, basicamente, assim, nada muito marcante. Por isso que tanto é que eu nunca gostei muito da área trabalhista, talvez seja até por isso também, né? E aí você saiu e foi abrir o seu escritório sem nenhum cliente, do 000. Eu e mais 2 colegas na época. Uma de faculdade e um colega que eu conheci nesse escritório de advocacia também. 2 corajosos também, né? Porque foram todo mundo sem cliente. Sem cliente, exatamente. E conta pra gente, como é que foi o seu primeiro cliente? Então, o escritório a gente montou ali no edifício João 23, no centro de Vitória. Antigamente, a Defensoria Pública ficava no térreo. Então, muita gente chegava para ser atendido na Defensoria Pública, só que na Defensoria Pública tem toda uma regra para ser atendido lá, né? Você baixa a renda, até comprovar até que ganha até 3 salários mínimos. Então, muita gente chegava lá e não tinha um atendimento devido e ficava, para onde eu vou? Uma dessas pessoas que tentou o atendimento junto à Defensoria Pública entrou no elevador e subiu. E quando eu estava descendo, eu peguei, né, o elevador com ela falou assim, eu estou procurando um advogado aqui no prédio, porque eu fui lá na Defensoria Pública e não consegui atendimento. Você conhece algum? Eu falei, sim, eu. Ela, você tem horário para me atender? Eu falei, vamos lá agora no escritório. Volta eu para atendê-la. Essa cliente ficou sendo minha cliente por uns longos 8 anos, porque de uma ação viraram
Várias, todas as demandas, até nos dias de hoje, quando ela precisa, ela me liga. É mesmo? Sim. Olha, então foi uma cliente que te deu sorte, Sim. né? Exatamente. Foi. Que legal, que bacana. E dentro da área, qual área que era a demanda? Quando ela me procurou, era para uma demanda civil. Ah, legal. E aí você prosseguiu nessa área mesmo? No início, sim, só que aí depois eu fui justamente indo para a área de famílias e sucessões. Ah, tá. E aí, lá no escritório, eu fazia toda essa área de famílias e sucessões, e quando tinha cliente criminal também, era eu quem fazia. Criminal também? Sim. Você fazia júri? Não, júri não fazia. Ah, bom. Fazia só até primeiro grau mesmo. Ah, legal. E você, como é que foi parar no Sindicato dos Rodoviários? Então, passado um ano, mais ou menos, que eu abri o escritório, eu fui convidada por uma colega minha que trabalhava num grande escritório de advocacia, que era o diretor jurídico desse sindicato, me convidando para trabalhar lá nessa área de famílias e sucessões. Então, eu assumi a área de famílias e sucessões desse sindicato, através de um convite de uma colega minha, que era secretária desse advogado. E como é que foi ali? E aí eu entrei, fiquei lá longos 11 anos. Então, eu participei de muita confusão, né, digamos assim, de eleição de sindicato. Já cheguei a advogar com 2 seguranças na porta. Sério? Era uma época que, quando tinha eleição para a diretoria de sindicato, era bem complicado. Era bem Chegou tenso. a ser ameaçada? Sim. Não, eu propriamente dito não, mas toda a diretoria, né? Vou botar fogo nesse prédio. Nossa! Já teve muito tiro e confusão na porta. Então, tinha que ter uma equipe mesmo de segurança até para resguardar os advogados que trabalhavam lá, né? Querendo ou não, a gente era um pouco visado. Eu, nem tanto, porque como eu trabalhava nessa área de família e sucessões, quase todo mundo gostava muito de mim, porque eu resolvia os problemas pessoais deles, né? Mas, né, as outras áreas, como a área, né, sindical, a área trabalhista, algo que envolvia a questão dos trabalhadores em si, esses advogados era mais complexo. Só que eles não sabiam quem era quem. Então, assim, a gente precisava ter um pouquinho de cautela. Ah, entendi. E desse período que você ficou lá, quais casos assim te marcaram mais? Histórias que te fizeram, que te lembram até hoje? Um processo de adoção que eu fiz para um motorista. Ele levou a esposa, que eles tinham muito desejo de adotar uma criança. E aí todo o processo de habilitação, tudo isso eu fiz. No final das contas, eles conseguiram adotar uma família inteira. Então, vieram 5 crianças, 5 irmãos. 5? Isso porque eles me procuraram querendo um. Aí foram 5, né, de uma vez só. Posterior a isso, menos de um ano depois, eles falaram que queriam mais. No final das contas, de todos os processos de adoção que eu ajuizei para eles, hoje eles devem estar com uns 13 a 15 filhos, todos adotados. Nossa! E aí eu fico pensando, como, né? Como? A gente mal dá conta do que tem. Mal dá conta de 2. De 2 quando... É isso aí. Gente... Mas que lindo. Aí é marcante mesmo, né? E aí, com essa cliente, né, com esse cliente, quando eu saí do sindicato, eu fui indicada para advogar para outras pessoas que queriam esse processo de adoção. Eu tenho hoje uma cliente... Não, hoje não, né? Eu tive uma cliente que eu também fiz uma adoção porque ela também não conseguia engravidar. E aí era uma adoção, digamos, brasileira, que foi entregue já uma criança para ela. Uhum. Então, assim, não houve o processo de habilitação de forma correta, mas a justiça concedeu, né? E, posterior a isso, ela conseguiu engravidar de forma natural e hoje ela tem mais 2 crianças. Que lindo. Mas se você pegar as 3 e colocar uma do lado da outra, quem é mais parecida com ela é a filha que ela adotou. É mesmo? Sim. E eu tenho contato com ela até hoje, que hoje ela trabalha com outras coisas, né? Faz brigadeiros deliciosos, e então todos os aniversários dos meus filhos é ela quem eu contrato.
Que legal! E é interessante que a advocacia na área de família cria muito laços, né? Sim. Entre o advogado e a família. Sim. É interessante, eu vejo muito isso. Você se emocionava muito com os clientes? Sim, nas audiências que eu, né, que o juiz concedia adoção, que ela ficava me perguntando, agora eu posso levar para casa, eu posso, que elas, né, sempre se emocionavam, eu acabava também me emocionando muito. Que é gratificante você ver, né? Ah, é lindo, né? É muito lindo. É. Muito lindo. É. E outros casos, assim, que te chamaram a atenção? Então, no sindicato propriamente dito, assim, essa parte de adoção foi a que mais me tocou. Mas uma situação que me deixou também muito tensa foi justamente na última eleição, na qual teve muita confusão, porque a atual diretoria perdeu, então a outra que ia assumir. Então, tinha muitos recursos para eles não tomarem posse. Então, a gente ficou naquela insegurança. E aí, como é que vai ser? Como que vai ser? Aí teve uma reunião que a nova equipe jurídica que iria assumir escolheram alguns advogados que permaneceriam, né, na época, e eu fui uma das escolhidas. Porém, quando eu cheguei lá na semana seguinte para poder, né, entrar na minha sala para poder trabalhar, tudo mudado, outra equipe jurídica sentada à minha mesa, ou seja, não deu nem tempo de eu tirar os arquivos que eu precisava, né, tirar. Então, isso para mim foi muito triste, porque Claro. né, eu senti assim, poxa, eu fiquei 11 anos aqui, dei meu sangue e eu estou sendo descartada dessa forma, não tive a oportunidade sequer de licença. Eu gostaria de retirar meus arquivos daqui. Então, foi assim, foi bem triste, foi bem triste. Nossa, que situação! É. E isso foi com mais pessoas também? Esse tipo de conduta, não, porque, como eu disse, poucos ficaram para voltar na semana seguinte, né? Entendi. Então, fizeram isso mais comigo e, se eu não me engano, só com mais um advogado, que agora realmente eu não me recordo quem foi. Entendi. Mas isso é... Enfim. Você falou que atuou na área criminal também. Sim. Conta pra gente a sua experiência. Eu atuei muito na época mais ou menos entre 2010 a 2014. Aí, em 2014, eu engravidei, né, do meu primeiro filho, e aí eu dei uma segurada. Porque era uma área que me demandava muito, não tinha hora, né? Qualquer momento eu era demandada. E você sabe que antigamente, né? Não, agora nem tanto, mas antigamente os alvarás eram cumpridos pelos advogados, né? Não era igual hoje em dia que os alvarás são eletrônicos. Exato. Então, assim, se saiu uma decisão, a gente tinha que correr para pegar esse alvará para ir lá cumprir, porque a família não queria saber se você vai liberar agora 6 horas, 7 horas da noite, ou você vai liberar no outro dia. Quer que libere, nem que seja meia-noite, né? Exato. Então, assim, como eu engravidei e eu tive uma gravidez de risco, eu decidi dar uma diminuída, porque eu acabava tomando muito meu tempo e também essa questão que eu falei de não ter uma hora específica para me medicar, né, de descansar, que é a hora que eu precisava na época. Algum caso assim te chamou muita atenção, te marcou muito? Apenas um caso de um cliente que, na época, ele era frentista, e aí ele foi acusado de ter roubado. E aí ele foi para... Só que ele não roubou, de fato ele não roubou, tinha prova, tinha filmagem que ele não roubou, mas, assim, tinha todas umas provas, digamos, no processo que não fazia o menor sentido. Foi uma audiência muito longa, mais de 8 horas de audiência. 8 horas de audiência. E no final das contas, ainda assim saiu a condenação dele, só que posteriormente a gente recorreu e ele saiu. Mas assim foi um processo que me causou muita tristeza, porque eu tinha certeza que, de fato, ele não tinha roubado. E você vê um cliente seu, digamos, inocente, tomando uma condenação de alguns anos, isso foi assim, bem marcante para mim. Porque foi uma audiência, foi um processo que até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu ali. É mesmo? Parece até algo plantado, assim, sabe? Bem... Nossa. O resultado
do criminal é mais dolorido? Ou o processo em si é mais doloroso, talvez? Mais tenso? Sim, mais, sim, bem mais tenso, sim. Mas eu acho que mais doloroso são os processos que envolvem crianças, né? A destruição de uma família, sim. Um divórcio, um litigioso, uma partilha de bens, filhos, agressões, né? Nossa. Alienação parental, isso tudo, eu Dói acredito, mais, dói né? muito mais, muito mais. E é engraçado, porque a gente tem a impressão que, né, quando a gente fala do criminal, nossa, a gente está lidando com a liberdade. Mas a família, né, quando você fala de solução de um vínculo familiar ali, também é difícil, né? Sim. Os impactos também são muito grandes. São. E como é que essa história que você, até na gravidez, estava trabalhando assim? Então, eu ainda estava no sindicato, né, em 2014, eu saí em 2018. Eu precisei internar, porque eu tive um problema, né, na gravidez, só que eu sou muito hiperativa, né, eu não consigo... Você não para. Eu não paro. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer nesse hospital sem fazer nada e eu preciso trabalhar? E aí, o meu marido, na época, ele montou praticamente um escritório dentro do hospital, ele levou um notebook, aquelas mesinhas. Na época não tinha Wi-Fi, ele comprou aquele modemzinho que tinha internet, e eu ficava peticionando quando eu podia. E aí eu mandava para o e-mail de uma colega, ela imprimia, ia lá no hospital, eu assinava. Nossa! Era toda uma logística. Toda uma logística, isso aí. Aí a gente até brincava, vamos concentrar? Faz tudo que você tem que fazer até tal dia, depois eu imprimo tudo e levo, senão eu vou ter que ficar indo todo dia no hospital. Na época ela não tinha carro, ela ia de ônibus. Nossa! Foi um período bem difícil, foi bem difícil mesmo. Vocês estão achando que a vida de advogado é fácil? Olha os bastidores, olha os bastidores. E era assim, no sindicato eu tinha um contrato, né, de prestação de serviço, apesar de ter tido um vínculo mesmo, mas para eles não, era um contrato de prestação de serviço. Então, assim, você só recebe se você prestar o serviço, né? Então... E aí eu fiquei nessa indecisão. E agora? O que eles vão fazer comigo? Vão romper o contrato? O que vão fazer? Por hora, enquanto teve a minha internação, eles não romperam. Mas aí eu ganhei o meu filho no Natal, dia 25 de dezembro. É mesmo? Isso aí. E aí ele foi para a UTI, que ele nasceu bem prematuro. Logo que ele recebeu alta, eles exigiram que eu voltasse. Então, eu não tive licença maternidade. E aí eu fui lá pessoalmente, expliquei toda a situação, que eu falei que em janeiro eu não voltaria, que não tinha a menor condição de voltar. E aí eu voltei em fevereiro. Meu filho tinha 1 mês e 10 dias de vida. E na ele época, ainda estava internado? Não, ele já tinha recebido alta. E aí eu voltei a trabalhar, porque eu precisava e também queria, mas assim, mais porque eu precisava. E foi assim, bem dolorido, porque eu tinha um sonho de amamentar e eu não consegui, porque eu ficava mais tempo fora do que em casa. E aí, assim, fazia longas audiências e o peito, né? Eu querendo amamentar, e aí era bem difícil, foi bem difícil. Até que secou, e aí eu não tive mais o que fazer, e vida que segue, como diz o outro. Gente! Foi bem triste. Mas eu consegui recuperar esse desejo agora com o mais novinho, que eu tenho um outro filho que nasceu em 22, e aí eu consegui literalmente fazer a licença, a maternidade tão sonhada. Aí você já estava por conta própria, era chefe de você mesma. Isso aí. Aí sua licença podia até esticar se você quisesse. Exatamente, exatamente. Ah, que legal, que bacana. Mas é um momento tenso, hein? E você não levava junto com você para a urgência, não? Não levava, não. Porque tem gente que leva. Não levava, não. Na época, ele era muito pequenininho, eu tinha muito medo também, né, de pegar qualquer coisa na rua. E como que eu ia para a audiência sem ninguém ao meu lado, né? É complicado. Não levava, não. Preferia deixar ele em casa mesmo.
É complicado. E na época também não era igual os dias de hoje, né? Que tem a sala. Agora, hoje a gente tem todo um suporte, todo um né? suporte. Mas, de fato, a gente não tinha. Não. Não tinha. Eu me lembro... A gente não conseguia nem inversão de pauta, né? Não. Eu me lembro ainda em São Paulo, uma amiga que teve filho e ela levava para a audiência o bebê conforto, botava em cima da... Todo mundo achava assim, um absurdo ela levando. Ela falou, não tenho com quem deixar, deixa ele aí quieto. E fazia audiência. E ainda bem que alguns juízes não achavam ruim, porque alguns olhavam meio torto e tal, mas, em geral, alguns respeitavam, a criança deixava ali, ela fazia audiência e ia embora. Mas, realmente, assim, mais recente a gente vem assistindo essa estrutura melhor, né? Para as mães. Porque a gente não para também, né? Não para. Como é que vai parar? Não pode, né? Não é? Mas e aí depois você foi para o governo? Fui. Que virada é essa aí? Na pandemia, em 2020, recebi um convite para assumir a assessoria jurídica da Secretaria de Segurança Pública. E aí eu falei, vou, claro que vou. Tinha um desejo mesmo de entrar no governo. E aí fiquei lá até o ano passado, né? E aí eu saí que eu recebi outro convite para assumir a ouvidoria da Secretaria de Governo. Aí hoje eu estou lá, né, como ouvidora e muito feliz. E conta pra gente, então, como é que tem sido essa experiência, tanto da Secretaria de Segurança Pública quanto da ouvidoria. Foi um aprendizado, né, na Secretaria de Segurança, porque eu fazia propriamente dita os processos de penalidade das empresas, né, que descumprem contratos nessa área de licitação. Eu ficava especificamente para essa área. Então, assim, foi bem interessante, um aprendizado bem bacana, né? A gente pega um know-how, né, bem interessante. Você vê o outro lado, né? Exatamente, vê o outro lado. A gente literalmente faz decisões, né? Porque às vezes a gente critica tanto, né? O governo isso ou aquilo, a gente faz críticas. É normal que se faça, que se olhe com os olhos mais de uma iniciativa privada, né? Mas aí, quando você passa para lá... o interessante é que é justamente isso, né? A gente está do outro lado da cadeira. Então, a gente consegue hoje enxergar com outro olhar, né? Tudo que a gente vive na nossa advocacia. E teve algum caso assim que te chamou muito a atenção ali? Não. Não, porque seguia mais a lei de licitação mesmo. Não tem um caso assim de chamar tanta atenção. Não. E na ouvidoria? Deve ser um desafio. Na ouvidoria é um desafio. Cada dia, como diz o outro, é um flash. São muitas demandas, muitas, né, assim, muita demanda na área assim, de saúde, muita demanda criticando o governo, outras demandas mais internas. Então, assim, é bem abrangente. Então, é bem interessante. É uma área que eu estou gostando muito, porque eu estou vendo literalmente todos os lados do estado inteiro. É mesmo? Sim. E assim, qual é o maior volume assim, de demandas? Você falou assim, olha, da saúde, às vezes de trânsito, de segurança, de... Eu não tenho como mensurar, não, Carla, para você, porque como eu estou lá há um ano só, eu não consigo ainda mensurar qual demanda maior. Eu te falo que é um pouco de tudo. É mesmo? Tudo. E algum caso assim que te chamou muito a atenção? Você falou, não acredito que está acontecendo isso. Acho que todo dia, fala aí. Tem algumas coisas que eu não posso falar, né? Não, porque sim. se trata de ouvidoria, algo mais sigiloso. Claro. Mas, assim, tem umas situações que eu falo, eu não estou acreditando que eu estou recebendo isso. Reclamações, né, de pessoas que vêm visitar o estado. É mesmo? Até esse tipo de coisa a gente recebe lá. Qual é o papel da ouvidoria? Então, o papel da ouvidoria é a escuta, né? É literalmente a escuta do governo. Então, qualquer coisa que você precisar solicitar, ou falar, ou dar sugestão, ou reclamação, ou denúncia, ou qualquer tipo de acesso à informação, você faz pela ouvidoria. É um canal de contato, literalmente. É um canal aberto. E a gente tem regras, né? A gente tem prazos para responder. Claro. Então, assim, é literalmente um órgão que funciona.
Ó, que legal, que legal. E qual o número, assim, você tem como mensurar, por exemplo, quantos recebimentos aí quantos contatos vocês têm por dia ou por mês? Então, a Secretaria de Governo é apenas um órgão, né? A ouvidoria geral é pela Seconte. Uhum. Então, assim, o que chega até a minha secretaria é o que são demandas que o próprio cidadão faz a escolha de que quer que a Secretaria de Governo responda, mas há também muitas demandas que eles mandam para a Secretaria de Governo como se fosse assim, governador, por favor, responde isso para mim, mas que não é nossa competência. Então, a gente tem que redirecionar para a secretaria entendi. Né, própria. Então, assim, querendo ou não, como eu sou ouvidora da Secretaria de Governo, eu recebo muita demanda, mas muitas delas não é da nossa competência de responder. Mas a gente tem que ter todo o trato de saber responder isso para o cidadão. É uma coisa que a gente preza muito, né? O cuidado dessas respostas. Então, assim, de um ano que eu estou lá, no mínimo que eu respondi foi umas 300 demandas. Então, é bastante coisa. É bastante. Sim, bastante. É bastante. Considerando que você tem prazo, que você às vezes tem que correr atrás da informação. Da informação, exatamente. E quando o cidadão opta pela parte da lei de acesso à informação, o prazo é menor, né? Então, você tem que, de fato, responder dentro daquele prazo. Então, é bem corrido. Não, que experiência legal. É uma experiência bem legal mesmo. A experiência, eu assessoro algumas ouvidorias, mas da área privada, né? De empresas, né? É um contexto totalmente diferente, né? É um contexto diferente, um volume diferente e tudo mais. Mas que é uma experiência fantástica essa, né? Você vê o outro lado, como a gente já falou, né? Você vê o lado público, né? Que às vezes a gente não sabe o que acontece também. Exatamente. Né? E lidar com a população. É bem legal. Sim, bem interessante. Bacana, que bacana. E, Marcela, tem alguma coisa nessa trajetória toda? Hoje você olha para a sua trajetória, esses 20 anos aí de advocacia, de formada. O que você mais lembra, assim, ou o que mais te impactou? Conta pra gente, assim, uma experiência que você teve, que falou assim, olha, isso eu nunca mais vou esquecer. Às vezes alguma sensação dentro de uma situação, alguma coisa assim. Carla, assim, não tem uma situação específica, não. Mas, assim, o que me marcou muito na minha advocacia foi justamente a resolução dos problemas das pessoas. Isso me dá uma satisfação muito grande. Seja na área de família, seja nos processos criminais, na liberdade, né, das pessoas que respondiam processos, seja fazendo justiça para umas outras questões envolvendo Lei Maria da Penha, quando a gente advoga para as mulheres, né, que são violentadas. Então, assim, a satisfação mesmo de você fazer seu trabalho bem feito, com ética, né, e ver as famílias felizes, né, os clientes felizes, satisfeitos com o seu trabalho. Isso que me marca muito, isso que me impulsiona muito para continuar. Que legal, que bacana. E o seu escritório, então, você deixou o escritório? Não, eu tenho ainda o escritório, mas eu opto hoje para ficar mais na secretaria, porque lá eu tenho uma liberdade, assim, né? Eu tenho um ambiente de trabalho individual, só meu, então eu consigo lá fazer todas as minhas demandas, e hoje eu estou advogando mais na área extrajudicial, então, assim, eu consigo fazer isso fora do horário, né? Não tem a loucura de fórum. Que legal. As demandas ainda que estão judicializadas, hoje com o processo eletrônico facilita a nossa vida muito, né? Dúvida. Então, assim, e também com as demandas que podem ser feitas nos cartórios hoje, você, por WhatsApp, por e-mail, você consegue resolver. Então, facilitou muito, né? Até a área de família ficou muito fácil no extrajudicial, né? Sim, sim. Hoje... Muito, muito fácil. Melhorou muito para, né? Agilidade, rapidez. Porque, infelizmente, as varas de família aqui da Grande Vitória, elas são muito, muito lentas, né?
Bastante. Então, assim, um processo judicial hoje para fazer um divórcio é tão moroso que, às vezes, é melhor você tentar fazer 1, 2, 3, 4, 5 reuniões com seus clientes e tentar uma composição do que você levar para a justiça. Não, eu acho que essa advocacia extrajudicial avançou muito. Sim. E ao longo muito desse bom. período, eu fiz um curso, né, pela ESA de mediação judicial. E, Que legal. além de advogada, também sou mediadora, né, judicial, Oh, mas que eu não legal. exerci, não, a mediação. Não, fiz algumas no Tribunal de Justiça, mas assim, a mediação privada mesmo eu não adentrei. Mas como eu fiz esse curso, eu tenho diversas colegas que são mediadoras natas mesmo, então, assim, muitas delas eu chamo para o escritório para poder fazer as mediações. Que legal. Então, eu utilizo bastante da mediação para justamente evitar a judicialização. Que bacana, que bacana. Olha só, agora a gente entra no momento que é um bate-pronto. Eu falo, você me fala o que vem à cabeça. Um livro jurídico e um livro não jurídico. Bom, por incrível que pareça, o que eu estou lendo recentemente é a Oratória Criativa do Samerage. Muito legal. É um livro Muito bom. não jurídico. E o livro jurídico tem tempo, tá? Que eu não tenho lido, mas o último que eu comprei foi do Conrado Paulino, de Direito de Família e Sucessões. Ah, que legal. Comprei tem 1 ano e pouquinho. Então, o atual mesmo que eu estou lendo é o Oratória Criativa do Samerage. Muito. Eu fiz era um curso dele. Eu acho que foi o curso dele de oratória criativa. Depois veio o livro. Ele é bem legal. Um filme. Ai, eu gosto muito de comédia, né? Eu gosto muito de Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. Audiência presencial ou virtual? Hoje em dia, virtual. Processo físico e eletrônico? Eletrônico, sem dúvida. Livro. Apesar de gostar de papel, tá? Então, livro físico ou... Físico. Digital. Físico. Eu prefiro o processo eletrônico, mas eu com certeza eu imprimo algumas peças para eu ler. Eu digo que essa invenção milenar que é o papel, a gente não... Quem foi do processo físico e estudava escrevendo de verdade, Marcando, não consegue, né? não consegue se desvencilhar do tão papel. Fácil. Não é? Sim. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita no processo são advogados que vão peticionando para justamente atrasar, né, para oletar o andamento processual e a morosidade da justiça. Isso é irritante. Isso é muito irritante. Se não fosse advogada, seria? Não sei. Porque, como eu disse, eu nunca pensei em outra profissão, a não ser advogada. Nunca teve opção? Claro, poderia pensar num concurso público, de ser delegada, sim. É uma área que me enche os olhos. Com certeza, mas sempre na área jurídica. Jurídica, isso aí. Que legal. Marcela, adorei esse bate-papo. Pô, a gente passa nem vê, né? Muito obrigada por compartilhar a sua experiência, de contar toda essa sua vivência. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Que bom. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima.